Bom dia. Olha, eu vou testar os horários pra ver qual é o horário melhor pra vocês, tá bom? Pra vocês, pra mim. Bom dia, gente. Vou começar. Bem, o tema de hoje é servir. Das sete fases, ontem foi aprender, né, aprendizagem, e hoje é servir. Então, vou ler o versículo hoje em 1 Pedro 4 e 3. 4 e 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, eu quero trazer para você como assim, né? Deixa eu... Que versículo? Tá. Cada um exerce no seu dom. Pra gente exercer nosso dom, eu sempre venho aqui trazendo pra vocês: oi, prima! Eu sempre falo das 5 linguagens do amor, porque ela tá ligada com o nosso chamado, né? Quando a gente descobre o nosso chamado, assim, a gente faz com um amor, com um prazer tão grande. A gente serve, né, as pessoas com muito prazer, com muito amor. Porque quando a gente está dentro do nosso propósito, tudo fica mais leve. A gente consegue trazer, assim, com clareza e com leveza. Oi, Grazi. Então, o tema de hoje é servir. O que é servir? Servir é você ajudar as pessoas, é você fazer algo pelas pessoas. Para servir, a gente precisa aprender, né? A gente precisa fazer o primeiro passo, a primeira fase, que é aprender. Então, às vezes, aquilo é o nosso dom já, beleza? Mas mesmo sendo nosso dom e a gente fazendo aquilo com naturalidade, mas a gente precisa aprender sobre aquele assunto. A gente precisa fazer esse investimento, né? De aprender, de se abrir para aprender. Porque com o aprendizado, aquele nosso dom, aquilo que a gente já sabe por natureza, ele só se intensifica, ele aumenta. Então a gente vai levar para o outro com maior, ou assim, com ousadia, com autoridade e autoralidade, né? Porque a gente vai ter resultados naquilo. Então, quando a gente ensina, quando a gente transborda, a gente está servindo. E quando a gente faz isso, a gente aprende 2 vezes mais. Ou seja, quando a gente ensina, a gente aprende também. Então, a gente está ganhando com isso também. Oi, Flávio. Então, colocar o aprendizado em prática, servir.
E tem o versículo, né, que fala que maior é aquele que serve. Então, se a gente serve ontem no culto, é interessante como tudo vai se encaixando. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes a gente tá passando por alguma coisa, sei lá, ou a gente leu em algum lugar sobre um fato, ou você conversou sobre algum assunto, e de repente em outro momento aquilo é falado também. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. O tema de hoje é servir. E ontem a palavra no culto falou sobre, né, trouxe sobre servidão. E servir, a gente tem recompensa ao servir. E a maior recompensa que nós temos é o galardão, né? É a recompensa no céu. Então, e hoje, antes de eu começar aqui, né? Eu vi uma live e falava sobre servir. Olha só. Então, depois eu fui estudar, né, um pouquinho sobre meu devocional de hoje. E tô trazendo aqui pra vocês sobre servir. Gente, é maravilhoso servir. O que eu tô fazendo aqui com vocês é servir. Trazendo, assim, o meu conhecimento, né, transbordando pra vocês de algo que eu aprendi, que eu coloco em prática. E eu aqui já tô colocando em prática, né, servir vocês. Então, quando eu chego aqui, eu tô dedicando tempo, eu dedico tempo antes de estar aqui, eu dedico tempo fazendo alguma tarefa, alguma atividade para postar, para ajudar mais ainda vocês e fazer com que esse conhecimento aqui não fique só aqui, mas que vocês coloquem em prática. Então, por isso que aí eu dedico tempo também para trazer uma tarefa para que isso fixe mais. E lembrando, né, vocês estão aí com o caderninho anotando, porque a gente aprende assistindo, vendo, mas a gente aprende com um percentual maior escrevendo. Aí, outro percentual maior é colocando em prática e vivendo, né? E outro percentual maior, juntando tudo isso, né? É servir, é você transbordar, você, né? Compartilhar com alguém, com as pessoas. E quando você serve, você aprende também. Olha só, o poder da servidão. E servir, gente, é um código assim bem poderoso. Porque imagina que Deus, ele que recompensa, né? E quando a gente traz, não sei se vocês já assistiram, até tem uma live salva no GVT sobre as 5 linguagens do amor. E quando você descobre sua linguagem do amor, se por exemplo for palavras de afirmação, que é a primeira, você lembrando que a gente se destaca na nossa linguagem do amor, mas não quer dizer que a gente não exerça nas outras também. Oi, Grazi. Tá gostando? Se vocês não assistiram, vocês vão lá no GVT, tá lá salvo. Tá? Se você é a primeira linguagem do amor, tem a ver com palavras. Então, você gosta de ler, você gosta de trazer a palavra, gosta de trazer palavras de incentivos, palavras positivas, gosta de coisas que tem a ver com palavras, entende? Então, se você fala uma palavra de incentivo, se você traz uma mensagem para alguém, se você grava um vídeo falando uma mensagem para alguém, você tá servindo, você tá servindo e na sua linguagem do amor. Então, com isso, você vai colocando em prática e vai desenvolvendo isso e cada vez você vai ficando melhor nisso. Tá dando para entender? Palavras de afirmação é a primeira. Aí tem a tempo de qualidade. É você dedicar tempo. Eu tô dedicando aqui tempo para você. Eu tô trazendo na palavra de afirmação. Dedicar tempo. Eu dedico tempo antes da live, durante a live e depois também, porque eu quero saber como vocês estão, se vocês estão colocando em prática, se está dando certo, como é que está o resultado. Estou aqui disponível para vocês. Então eu estou servindo. E na linguagem do amor, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Quem tem a linguagem do amor
Atos de serviço, essa pessoa, ela serve ajudando mesmo na... Ai, que linda! Eva, gente, compartilha aí. Obrigada, Grazi. Você já está servindo, você já está transbordando, você já está fazendo algo, né, por alguém. Quem tem a linguagem do amor, atos de serviço, ela gosta mesmo de estar na prática, assim, fazendo o mesmo, agindo, né, com a mão na massa, vamos dizer assim. Então, essa é uma forma de você servir também. A outra tem atos de serviço, toque físico. O toque físico é aquela pessoa que... Olha, quando você tá em algum lugar, às vezes dá abraço em alguém, né? Mas você se prende. Ah, não vou dar não, isso é besteira. Gente, às vezes aquela pessoa tá precisando de um abraço. Tá precisando de um toque. Toque físico é isso, né? É o contato físico, é o toque. Então, uma colega, uma mulher. Você vai abraçar outra mulher, né? Homem abraça homem se quiser. Dá tapinha nas costas, pega na mão. E se for uma mulher, você é uma mulher, for uma mulher, você vai chegar lá, dá um abraço, sente vontade de dar um abraço, toca, enfim. E quem tem palavras, a linguagem do amor presente, ela gosta muito de servir, ajudando mesmo, assim, conseguindo doações, por exemplo, assim, roupa, fazendo um movimento de... tem um lugar que é necessitado, aí você vai lá, se reúne e faz um movimento assim para cozinhar e fazer algo desse tipo. Ou você se dispõe a ir ajudar, por exemplo, na congregação, aí você... Não, eu quero ajudar. Você vai lá, gente, tudo isso é servir. E você serve com o pequeno, você vai começando com as ferramentas que você tem. Tem coisas que já é natural, né, seu, então você vai lá e faz. E se você gosta daquilo, principalmente se sua linguagem do amor é o ato de serviço, você tá lá, né, servindo, você vai lá na sua congregação, por exemplo, ou em algum lugar que seja, você vai lá e serve, gosta de organizar, então você pode estudar sobre isso, você pode aprender sobre isso, e o que você vai ganhar com isso? Você tem várias profissões, tem organizer, eu acho que é assim o nome que fala. Depois você pesquisa, se você tiver interesse. Você vai desenvolver algo que já é natural seu, na questão de arrumar, organizar. Você vai aprender como organizar uma casa. Você vai aprender como colocar assim, por exemplo, um guarda-roupa organizado nas cores ou em formato, sei lá. Você pesquisa e de repente você está trabalhando nisso. E é algo que você ama fazer, é algo que você gosta. E você vai chegar para outras pessoas e vai ajudar dando dicas, vai ajudar de várias formas. Então, e não só é guarda-roupa, é um armário, você vai ajudar a facilitar as pessoas a encontrarem as coisas, né? Dali, do armário, da cozinha. Você vai facilitar a organização e vai ajudar as pessoas a ganharem, a terem mais tempo, e esse tempo que ela vai ter, ela vai poder investir em outra coisa, já servindo alguém. Entendeu como, assim, é poderoso isso? Você servir e servir no seu dom, na sua profissão. Gente, tem gente que já se formou em alguma coisa, mas não é isso que ela gosta. Então, ela aproveita aquilo, sabe? E encaixa no seu chamado. Depois eu vou fazer algumas lives aqui, dando dicas para você descobrir, identificar, né, o seu chamado. Ou você chegar perto de identificar o seu chamado. Porque o maior segredo é você se conectar assim mais com Deus, né? Mas eu vou me organizar para trazer para vocês aqui. Porque quando a gente descobre o nosso chamado, meu Deus, a gente vive, diferente. A gente tem, assim, prazer, sabe?
a gente vive com mais prazer, a gente é mais feliz. Eu não sei nem explicar. Enfim, é maravilhoso. Quando você descobre o seu chamado, você tem ousadia, você tem certeza do que você quer, porque aquilo é seu. E, gente, quando a gente tá no nosso chamado, a gente faz assim, com tanto amor. E é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Quando a gente tá no nosso chamado, a gente se dedica. Já percebeu coisas que você faz assim? Se você fizesse de graça, se você não fosse pago, mesmo assim você faria. E você ama, o tempo passa assim que você nem percebe. E você, nossa, já passou o tempo e você tá ali, todo empolgado, toda empolgada, fazendo. Então, isso tem a ver. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. A fotografia, né? Ela é uma ferramenta. O meu chamado não é a fotografia, mas ela é uma ferramenta. Eu pensei assim, eu fui chamada para isso, para fotografar. Mas eu não consegui identificar qual dor a minha fotografia cura. O que, assim, além eu vou fazer com a fotografia. E eu ficava me perguntando, hoje eu sei, né? Porque eu sei o meu chamado. O meu chamado é trabalhar com pessoas, né? Com mulheres relacionadas. Mas eu vou atrair homens também, né? Vão vir homens aqui que de alguma forma vão se ligar com o que eu tô falando e depois vai servir. Então, o meu chamado é diretamente com mulheres relacionadas à família, né? Porque quando a mulher ela desenvolve seu propósito, ela desenvolve seu chamado, ela sabe e desenvolve as ferramentas para chegar nele e realizar ele, ela vai se sentir assim, com valor. Eu dizia assim, parece que eu sou inútil nessa vida. Sei lá, eu faço as coisas, mas de repente eu tenho aquele vazio. Hoje não. Então, quando a gente descobre o nosso chamado, a gente tem um norte, sabe? Um norte para a vida. E a gente começa a ver o nosso valor, a gente vê que a gente tem valor. Então, quando a gente vê que a gente tem valor, a gente se valoriza, a gente tem certeza, tem ousadia. E o outro, ele vai ver esse nosso valor. Então, imagina assim, seu marido, seu namorado, sei lá, ou alguém próximo seu vai dizer assim, nossa, como fulana é boa nisso, né? Como fulana tem potencial nisso. Olha ela transbordando, que coisa linda. Ou seja, você vai ser também assim, ser uma inspiração para as pessoas, para alguém. E elas vão ver valor, elas vão querer estar perto, porque você transmite amor. Quando a gente serve, a gente está transmitindo amor. E quando a gente serve na nossa linguagem do amor, que é natural, né? Quando a gente serve dentro do nosso chamado, é servir em amor. Tem um versículo que agora não vou lembrar para você, não vou lembrar, mas ele fala que, deixa eu ver se é esse de João. De João não, de a 1 Pedro, né? Que eu li 4:10. Cada um exerceu que recebeu, serviu os outros, administrando fielmente a graça. Não é esse, é outro. Mas ele fala de servir em amor. Quando eu for trazer para vocês aqui sobre alguns tópicos para descobrir o chamado, eu trago esse versículo. Que ele faz muito sentido, assim, nessa questão. Então, servir é isso. É você ajudar as pessoas, é você ajudar elas a resolver alguma dor, a curar alguma dor. Seu chamado também está ligado com a sua maior dor. Então, tem pessoas que elas se... Tipo assim, não vou resolver isso não. E elas se privam de ajudar outras pessoas. Porque como que ela vai ajudar se ela não resolveu? Se ela não resolveu aquela dor dela, entende? Então, se você tem uma dor, se você tem uma dificuldade, uma situação difícil aí vivendo, e você vai lá e resolve, procura pessoas para ajudar, procura pessoas que têm autoridade, né, nisso. Por exemplo, se seu casamento tem dificuldade, você vai pesquisa assim, tem pregações,
tem muitos vídeos na internet. Você pesquisa sobre aquela pessoa, que ela tem autoridade naquilo, como assim? Ela tem resultado bom naquilo, entende? Não adianta você dizer assim, eu vou pedir um conselho à minha tia, mas o casamento dela é cheio de dificuldade. Você só vê ela reclamando. Que conselho ela vai dar? A não ser que você receba o conselho para fazer o contrário, né? Do que ela faz. Então, você procura pessoas que têm autoridade para falar naquilo, que ela tem resultado bom naquilo, entende? No YouTube mesmo tem muitos. Se for relacionado a casamento, tem o pastor Josué Gonçalves, tem a pastora Ângela Cirino. Gente, vai abrir assim a mente de vocês. Se vocês quiserem, eu deixo até algumas dicas, né, pra vocês. Nos stories eu faço um post. Mas eu prometo mais fazer nos stories, tá? Se for sobre intimidade com Deus, eu aprendi muito assim, eu cheguei mais perto, né? E do meu propósito também, a pastora Thalita Pereira, da Igreja do Amor. Tem Pablo Marçal. Tem também a esposa dele, que é um amor de pessoa. Enfim, gente, se vocês quiserem entrar no meu Instagram e ver as pessoas que eu sigo, vocês entram lá e vê também quem eu sigo. Aí vocês vão vendo, porque eu sigo pessoas que é pra mim aprender. Se vocês quiserem entrar lá, tá bom? Então é isso, servir no nosso chamado é maravilhoso. Eu vou trazer pra vocês algumas dicas para vocês, alguns caminhos, né, algumas ferramentas para vocês identificarem o chamado de vocês. Eu trabalho com 10 meninas, 10 mulheres. Eu falo meninas da forma carinhosa, mas são 10 mulheres. E dentro desse projeto, Deus confiou a mim, né? A gente aprender a ter intimidade com Deus, propósito, identificar o nosso propósito e depois servir. E é o que eu tô trazendo pra vocês aqui, ó. Sem planejar, eu pedi assim: Espírito Santo, me conduz, me dá estratégias, traz algo pra mim compartilhar pras pessoas, né? E eu tô aqui pra servir pra vocês. E é com muito amor que eu faço isso. Eu amo fazer isso. Porque depois que vocês descobrirem, percebam aí algo que você gosta muito de fazer. Investe nisso. Procura estudar mais um pouco sobre isso. Vocês vão ficar assim encantados, querendo aprender mais e mais e mais. Mas não se contenha só em aprender, gente. É aprender e servir, aprender e transbordar, aprender e compartilhar. Porque senão vocês vão ficar, Pablo fala, obesidade cerebral. E o que é isso? É você ter tanto conhecimento. Você fica assim, ó, às vezes você fica até sem paciência, não quer estudar mais. Ou, sei lá, ficar cheio. Por quê? Você tem essa necessidade de ensinar, de compartilhar. Então, quando você aprende, já segue as fases, tá? É aprender, servir. Aí quando você aprende, você serve. É natural isso. Você vai sentir essa necessidade de servir. Então, deixa eu trazer mais algumas coisas que eu anotei pra vocês. Que essa live é bem pequenininha, né? Mas eu amo falar, eu amo conversar, eu amo compartilhar. Quanto mais você ensina, compartilha, transborda, quanto mais você serve, você aprende, né? Você cresce, você evolui, você chega mais perto do seu propósito, você chega mais perto de Deus, você chega na plenitude. Tem uma frase, desse projeto saíram blusas, alguns produtos, né? Mas a gente tá começando com as blusas. E nessas blusas, tipo assim, gente, não é por acaso, tem um propósito nelas. Então, oi, Josi, oi, irmã. Gente, vai enviando para as pessoas, tá? E mesmo se a live terminar, eu vou deixar no GVT, vocês compartilham lá também para as pessoas. Isso é forma de transbordo, é servindo, é você servir, tá? Sim, então quando a gente, como eu falei, ensina, compartilha, transborda, serve,
a gente chega mais perto do nosso chamado, mais perto de Deus. Bom dia, meu amor. Você chega mais perto de Deus, você chega mais perto da plenitude. É como eu tava falando, nas blusas da gente tem frases. Essas blusas têm um objetivo. Que objetivo? É levar a mensagem para as pessoas. E é tanto que ela, por exemplo, ela fala assim, ela não fala para a pessoa que está usando. Pronto, se alguém vê a frase que eu estou usando, ela vai perceber que aquela frase está falando para ela. E se eu ler, está falando para mim. Por exemplo, eu sou plena. Não é eu sou plena. Ela tem a frase plena. Aí isso vai levar a pessoa a refletir. Como assim plena? E quem tá usando, ela vai saber. Porque quem comprar vai saber, né? Eu tô fazendo alguns vídeos explicando sobre todas as frases, o objetivo delas e como elas surgiram. É assim, gente, é lindo o propósito. Quando a gente tá no propósito, tudo flui, vai acontecendo. A gente é guiado a si mesmo por Deus. E as coisas vão fluindo e sai assim com perfeição, com excelência. Se não tivesse dentro do meu propósito, como que eu ia pensar tudo isso? Entende? Então, como ela tem um propósito, essas blusas, então vem com frases propositais para provocar algo assim dentro de você. Quando você vê eu com uma frase, por exemplo, lembrar de não desistir, eu olho para ela e vejo, nossa, eu preciso lembrar disso, lembrar de não desistir. Que legal. Então, isso traz uma ativação para você. Essa plena. Como que a gente é plena? A gente é plena quando a gente está cumprindo nosso propósito, quando a gente está servindo, quando a gente está transbordando, compartilhando o que a gente aprendeu. Quando a gente é um instrumento, um canal assim de inspiração para outras pessoas. Se a gente é um canal de inspiração, se a gente é um instrumento de inspiração, é porque a gente está exercendo algo. É porque a gente está colocando em prática, a gente está vivendo aquilo que a gente fala. Entende? E às vezes a gente nem fala, mas o outro já entende porque ela vê na gente, ela vê resultado em nós. Então, olha só, quando você aprende, você serve e você chega na plenitude. E a plenitude é a última fase do ciclo. Aí lá eu vou ensinar vocês mais coisas, vou compartilhar mais coisas para vocês. Então, maior é o que serve, né? Como falou na palavra. E nesse servir a gente gasta um pouco de energia, como eu falei para vocês. A gente dedica tempo. Não é só aqui, é antes também, depois. Mas é recompensador, é prazeroso, né? Então, dedique mesmo sua energia. Aí eu quero falar de novo para vocês o versículo, né? Finalizar com o versículo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Olha, quando a gente percebe onde tá, como que a gente serve. Por exemplo, gente, uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade. Então, se eu tô aqui dedicando o meu tempo pra você, eu tô fazendo isso com amor, com prazer. Tá dentro da minha linguagem do amor, então é natural pra mim. Mas não significa, lembrando, não significa que eu não vá servir nas outras linguagens. Se eu desenvolver, eu consigo. E vai chegar um momento que eu vou desenvolver com naturalidade. Mas, para começar, você começa na sua linguagem do amor. Tá? E uma das minhas linguagens é essa. Então, assim, eu faço com muito amor. É muito bom. É prazeroso, muito prazeroso para mim fazer isso. Dedicar, trazer a palavra, conversar, ouvir. Tá? Isso é natural. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, eu uso isso aqui para servir, para ajudar as pessoas, para elas aprenderem também, assim como eu aprendi. E aqui eu trago também para curadores, para servir, ajudar. Na minha linguagem do amor, eu trago também caminhos
para você resolver algo, né? Eu trago solução, caminhos de solução para você curar uma dor, resolver uma questão sua, entende? Como que é essa questão de servir, e quando a gente serve, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente identifica aquilo que a gente gosta muito de fazer, então investe nisso e começa com o que você sabe, começa com as ferramentas que você tem. Gente, eu trago aqui versículos, eu estudo, mas eu não sou expert na Bíblia. Mas não é porque eu não sou a melhor na Bíblia que eu vou deixar de trazer a palavra. Porque se eu fui edificada com ela, se eu sou edificada com ela, se eu aprendi, eu peguei códigos nela, por que eu não vou trazer para vocês? Vou sim. Eu não vou esperar aprender a Bíblia toda, pegar todos os códigos. Não. Então a gente começa com o que a gente tem, com as ferramentas que Deus nos deu. A palavra ontem foi assim. Deus, ele dá as ferramentas, ele dá as estratégias, mas quem faz, quem coloca em prática, quem tem que agir somos nós, tá? Ele não vai fazer por nós, ele vai fazer o que a gente não pode fazer, ou seja, ele dá as estratégias, ele dá o caminho, e a gente é que coloca em prática, a gente é quem usa as estratégias, a gente é quem faz, entende? Então, não fica esperando Deus fazer tudo, não. Deus vai fazer aquela parte que a gente não pode fazer, que não cabe a gente fazer. E nós que devemos fazer. Então, pede direcionamento ao Espírito Santo, ajuda. Gente, testa aí. Testa. Pera, assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Espírito Santo, me ajuda, me dá estratégias para mim fazer tal coisa. Se isso está na vontade de Deus, né? Para mim fazer tal coisa, por exemplo, você tem uma profissão, para mim fazer com amor, olhar com amor, olhar o que eu preciso aprender nessa situação, olhar para o que eu preciso aprender, e o que eu aprender eu quero compartilhar, eu quero ajudar outras pessoas, me dá estratégias, me ajuda. Agora presta atenção, tá? Nas oportunidades. Gente, e acontece mesmo. Ontem eu não tinha nem as tarefas para vocês. Eu disse, nossa, eu nem lembrei de fazer tarefas. E eu conversei, Espírito Santo, me ajuda a fazer. Oi, Regi. Oi, Eline. Então, eu pedi o Espírito Santo e, gente, veio as tarefas na hora. Eu disse, eu vou abrir aqui, né, o aplicativo e vou escrever. Espírito Santo, vem aqui e me ajuda a me dar estratégias. De repente, gente, as tarefas vieram, as ideias veio assim na mente. Vou fazer isso aqui. Então, quando você está de acordo com a vontade de Deus, né, Senhor, é para o teu reino, é para a tua glória. Então, pede a Ele ajuda, que Ele te ajuda. Ele te dá estratégias. Agora, quando Ele der, coloca em prática, tá bom? Que às vezes a gente tem, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Gente, tem medo de quê? E se tem medo, vai com medo mesmo. Tá? Se tem vergonha, se fulano não gostar, se alguém disser assim, eu não tô gostando da live, ou eu não tô gostando disso que fulana fez. E daí? Se você ajudar uma pessoa, já valeu a pena. E você tá fazendo pra quem? O propósito é para Deus ser glorificado? É para agradar a Deus? Então, não interessa. Você pode ter necessidade de aprovação, que é um bloqueio. Pode ter, mas você vai romper ele fazendo. Não é romper do nada. Não fica esperando assim romper do nada. Rompe ele fazendo, dando o primeiro passo, tá? Se Deus colocou no seu coração algo, é porque Ele confia em você, Ele acredita em você. Então você vai, pega e coloca em prática, tá bom? Gente, já passou nem sei quantos minutos. Vou aqui encerrar, terminando o versículo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir com os outros, já expliquei, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas
múltiplas formas. Quando ele fala assim, é o que eu entendo, é o discernimento que eu tenho, de administrar fielmente, é você, assim, se propor à vontade de Deus. E quando você se propõe a isso, você vai sendo direcionado, como eu falei, né? Você vai recebendo a direção do Espírito Santo, de Deus, e você fielmente cumpre o seu propósito. E quando ele fala fielmente a graça, essa questão de que a graça é favor merecido. Ou seja, a gente em si mesmo, se não fosse pela cruz, né? A gente em si mesmo, por ser tão falho, né? A gente não merecia receber as estratégias, a gente não merecia receber as ferramentas, mas pela graça ele nos dá. Então, se ele te dá, exerce com fidelidade, coloca em prática do seu jeito. Você não tem que fazer igual a ninguém. Você usa as ferramentas com a sua essência, do seu jeito, do seu jeitinho, tá? E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai chamar a atenção das pessoas. E elas vão ver em você algo diferente. É algo que... E quando a gente exerce que é diferente, é porque não você pegou o código com alguém, você está recebendo de Deus, né? Um favor, uma graça. Então, é isso, exercer com fidelidade, né? Fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, Deus não dá só uma estratégia, Ele dá estratégias, tá bom? Então, que você exerça aquilo que você está recebendo, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está recebendo de Deus. E se Ele está dando para você, é para que você seja um instrumento para levar para outras pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada por estarem aqui. É um prazer mesmo, de coração, estar aqui com vocês, servindo. Tá bom? E vocês podem compartilhar com alguém, com as pessoas, tá? Eu vou deixar lá a sala no GVT. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus.